Para quem está de férias, o tempo não está quente, mas a temperatura nos mercados financeiros em todo o mundo aqueceu esta semana. Alda Martins, muito bom dia. Em que medida é que esta agitação nos mercados nos pode afetar? Olá, bom dia, Patrícia. Para já o impacto é reduzido, principalmente será para quem tem ações. De qualquer modo, é sempre bom falar aqui destas questões e dos impactos mundiais também, para que possamos perceber melhor como é que se gera esta economia que hoje é sobretudo mundial. Para nos falar disso, Tiago da Costa Cardoso é analista de mercados e está hoje aqui connosco para nos dar uma ajuda. Olá, bom dia, Tiago. Muito obrigada por estares aqui. Explicar esta derrocada nos mercados. Porquê é que isto acontece? Porquê é que se diz que foi uma das maiores quedas do ano, creio eu? Bom dia, Alda. Bom dia também para os telespectadores lá em casa. Aquilo que está a acontecer neste momento é um clima de grande aversão pelo risco. Derivado do quê? Derivado essencialmente daquilo que está a acontecer com as tensões e turbulências provocadas pela possibilidade de acordo comercial ser alcançado entre os Estados Unidos e a China. Acordo esse que está longe de ser alcançado. Nós esta semana tivemos mais desenvolvimentos que causaram então esta derrocada dos mercados, que foi a colocação de uma tarifa de 10% sobre cerca de 300 mil milhões de dólares de produtos importados por parte da China. Ora, como é que a China respondeu a isto? Respondeu e retaliou de uma forma negativa para os Estados Unidos com a desvalorização da sua moeda para conseguir contrabalançar com este aumento de 10%, ou seja, reduziu o valor da moeda e, portanto, anula este efeito negativo e este ataque de Donald Trump à economia chinesa. Colocou também alguns bloqueios, aliás, bloqueou completamente a compra de produtos agrícolas aos Estados Unidos, também como forma de retaliação. Ora, o que aconteceu foi que os mercados não gostaram nada desta decisão, ou de ambas estas decisões por parte tanto da China como dos Estados Unidos, e provocaram esta derrocada bastante agressiva nos mercados financeiros neste momento. Portanto, é sobretudo para quem tem ações. Exatamente. Este impacto. Aquilo que nós vemos neste momento é uma queda significativa por parte dos principais índices mundiais. Tanto do PSI 20, estamos a assistir a uma queda bastante forte. É o nosso índice principal. Sim, exatamente, uma queda de mais ou menos 400 pontos. Se olharmos para os principais índices de referência mundiais, como é o caso do índice americano, o SP 500, que é o índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aquilo que nós vemos é uma queda de sensivelmente 3%, mas se olharmos em perspectiva, as coisas não são assim tão graves porque continuamos 16% positivos este ano. Portanto, se olharmos as coisas em perspectiva, não é assim tão negativo. O que é que acontece? Nós estamos a chegar a um ponto onde vemos muita turbulência, possivelmente a ser gerada. Temos a questão desta guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que pode derivar numa guerra cambial, porque a China já desvalorizou a moeda, pode provocar uma guerra cambial, pode ser o início de uma guerra cambial, como nós já vimos há uns tempos atrás, com outras economias mundiais também a desvalorizarem a moeda para ganhar competitividade umas contra as outras. Vamos também ter a questão do Brexit até outubro e, portanto, podemos estar a chegar a um clima onde a turbulência vai aumentar e certamente vai trazer alguma aversão, vai continuar a assistir a esta aversão pelo risco nos mercados, que pode levar os índices a cair um pouco mais. O nosso mercado e as pessoas que geralmente têm dinheiro em poupança são muito avessas ao risco, gostam mais de ter no banco. Chegámos à conclusão nos últimos anos que ter no banco hoje em dia dá zero em termos de depósitos. Para quem tem ações, esta semana perdeu um bocadinho, mas tu continuas a achar que serão nas ações onde se pode ainda retirar mais ganhos, mas é preciso ter cuidado, não é? Porque não é qualquer pessoa que consegue investir em ações. Certamente. E se nós olharmos um pouco para o passado, e isto olhando obviamente para aquilo que é a economia americana e olhando para os índices de referência americanos, não podemos olhar para os portugueses ou os espanhóis, porque todos eles sofrem algumas variações internas sobre aquilo que é o país e sobre os problemas que o próprio país sofre, mas se olharmos para os americanos, nós vemos que em média nos últimos 100 anos os mercados têm um retorno, e olhando para o SP 500, este tal índice de referência americano, tem um retorno de cerca de 7% ao ano. Ora, olhando para aquilo que é o passado, desta média de 7% ao ano, é claramente, não podemos obviamente dizer que no futuro vai sempre acontecer isto, mas olhando para os últimos 100 anos, são dados históricos muito fortes que nos permitem perceber que obviamente, se calhar faz mais sentido para quem tem algum nível de apetite pelo risco, comprar ações do que propriamente ter o capital ou no banco ou em dívida, do qual está até, em alguns países, negativa, onde se perde claramente dinheiro porque a inflação está superior àquilo que são as taxas de juros. Mas o que é que deve-se fazer? Deve-se ir ao banco e procurar o nosso gestor de conta? Deve-se dirigir a uma corretora como a vossa, especializada, que obviamente está registada na CMVM para assegurar que para poder investir, se eu quiser investir em ações? Sim, podem sempre, obviamente, falar comigo. Acaba sempre por ser simpático. Em Finox, obviamente, oferece isso. Mas o importante aqui é perceber realmente qual é que é o
nível de risco, qual é que é a alocação de capital que cada pessoa tem para colocar um nível de risco ligeiramente mais elevado, ou, neste caso, obviamente, são ações, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Temos os exemplos negativos em Portugal do BCP, temos também exemplos positivos, e eu dou um exemplo muito concreto, o PSI 20, por exemplo, desde 2016 caiu qualquer coisa como 40% ou 30%. Se olharmos para os índices americanos, nesse mesmo período, o SP500 subiu cerca de 80%. Portanto, é muito mais elevado. Saber onde é que se coloca. Só muito rapidamente, essa questão que estamos a ver afeta o valor do preço do petróleo a nível internacional e as pessoas perguntam todas as semanas, vamos ter mais preço, valor de gasolina e gasóleo mais caros. Este impacto é expectável que continue a subir, o preço da gasolina e do gasóleo ou não? É uma questão interessante. Obviamente que o preço do petróleo afeta aquilo que é o preço da gasolina ou do gasóleo, não de uma maneira muito correlacionada, ou seja, não é por o preço do petróleo estar a subir que nós vamos automaticamente ver uma mesma subida nos preços da gasolina ou, pelo contrário, com a queda, porque o preço da gasolina apenas tem um impacto de 20 a 25% daquilo que são os preços do crudo ou do Brent. Portanto, caso haja uma queda de hoje para amanhã de 50% nos preços do petróleo, provavelmente vamos ter uma queda de 10, 15% orgânica daquilo que é o preço da gasolina. Portanto, não há um impacto direto. Há muitos outros fatores que se colocam, os custos de refinação, os custos de exportação, os custos de produção, e depois também os impostos que são uma fatia de mais de 60% daquilo que é o preço da gasolina que nós hoje pagamos para abastecer o nosso carro. Dizer que esta greve que se avizinha na próxima segunda-feira nada tem a ver com esta questão da constituição do preço dos combustíveis, que é um fator, como disseste, derivado de outros também internacionais. Obrigada pelas suas explicações. E pode deixar dúvidas sobre este tema ou outras em economia24@tvi.pt. Amanhã voltamos com outro tema. Até lá, tenha uma boa quarta-feira.